Começando mais um vídeo aqui no canal, para de uma vez por todas descomplicarmos a leitura bíblica. Semana passada a gente começou essa nova playlist por aqui, falando um pouquinho sobre o que não fazer quando a gente começa a ler a Bíblia. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais, uma introdução bíblica mais completa. E para isso, eu estou disponibilizando para vocês por um preço muito razoável, um e-book que eu construí sobre esse assunto. E lá dentro, de uma forma muito fácil e muito prática, você vai conseguir ter todas as informações que você precisa sobre a Bíblia antes de começar a ler, entender um panorama geral, ter ali uma noção do que é. E hoje, nesse vídeo, eu vou caminhar com vocês um pouquinho por dentro do e-book, dos temas que a gente tem lá dentro. O link para adquirir tá aqui embaixo na descrição. Ele vai chegar no seu e-mail, tá? A partir do momento que a compra for confirmada. E no final, a gente já vai começar também a entrar propriamente dito dentro do cânon bíblico, passando livro por livro. Nós vamos fazer isso por meio das temáticas. Não vai ser uma viagem cronológica necessariamente, mas dentro do cânon, com o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas, o Novo Testamento. Nós vamos passar por tudo nesses próximos vídeos aqui do canal, dentro dessa playlist, para que nunca mais seja difícil de você entender o que você está lendo, por que você está lendo, o que cada uma dessas histórias tem para contar pra gente. E a partir desse entendimento mais completo, você vai conseguir ler a Bíblia mantendo o interesse, que é o principal ponto. Então vamos lá. Dentro do e-book que eu tô falando para vocês, ele é composto por 4 capítulos. O primeiro a gente vai falar sobre a origem da Bíblia. Então, onde que começou, quem foi que escreveu, quem que organizou, quais são os diferentes tipos. Tudo isso tá dentro do capítulo 1, é o capítulo da origem da Bíblia. Inclusive, dentro desse capítulo, a gente ainda fala sobre os livros apócrifos, para te explicar o que seriam esses livros. Se você nunca ouviu falar, são livros que vieram depois, que foram acrescentados no cânon tradicional, principalmente pela Igreja Católica. O nosso cânon não contém livros apócrifos, o cânon protestante. Mas existem alguns outros livros que foram encontrados depois, que foram escritos depois. Na Bíblia Católica foram acrescentados, tá? E aí tem uma explicação aqui do que seriam esses livros. No segundo capítulo do e-book, a gente vai falar sobre uma sincronia perfeita. Porque quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente está falando de 66 livros que foram escritos por mais de 40 autores diferentes, em épocas completamente diferentes. Sendo assim, a chance da gente olhar para a Bíblia como se fossem livros separados, que não se conversam, como se fosse uma grande biblioteca, é muito grande. E isso pode acontecer. Inclusive aconteceu comigo por boa parte da minha juventude e adolescência, porque eu sabia que a Bíblia era o livro do cristão, mas eu não sabia que aqueles livros todos ali, eles estavam ali por um propósito, por um objetivo, e eles se conversavam todos, e tudo isso convergia para o mesmo assunto, para o mesmo entendimento. Porque quando a gente vai crescendo, que a gente é menor, que a gente é criança, né? No meu caso eu cresci na igreja, então a gente é apresentado às histórias bíblicas de forma muito fragmentada. Porque para a criança assimilar o entendimento bíblico de maneira completa é muito mais difícil. Então, é muito comum que as Bíblias infantis, por exemplo, elas venham com as histórias picadinhas, né? A história de Adão e Eva, a história de Noé, Sansão e Moisés. E aí essas histórias, elas ficam separadas, fragmentadas. É como se a gente não entendesse, quando a gente é menor, como que tudo isso se conecta. Qual que é a linha do tempo de tudo isso? Fica um pouco mais difícil. Ao longo do tempo, se a gente não é apresentado para a Bíblia da forma como ela é, como um todo, nessa sincronia perfeita, que tudo está se conversando ali, a chance da gente chegar para a Bíblia com esse entendimento de tudo fragmentado ainda, com Jonas na barriga do peixe, com Davi e Golias, e essas histórias separadas, é muito grande. É legal a gente entender como que a Bíblia se conversa. Dentro desse capítulo, a gente fala sobre isso. E tem esse traçado nessa linha do tempo para a gente entender da onde vem para onde vai. Tá? Dentro de todos os livros. Então, dentro desse capítulo, a gente vai entender como que cada temática ali dentro do cânon tradicional vai funcionar e como que tudo isso se correlaciona, tá bom? Tem um esqueminha muito legal dentro do e-book, eu vou tentar deixar aqui no vídeo para vocês, que vai fazer essa correlação de uma forma bem visual para te ajudar. Então, lá tem o Antigo Testamento, que começa com a criação, depois vem o pecado, aí Abraão e a promessa, com os patriarcas embaixo. Logo depois vem a escravidão no Egito, Moisés como libertador, a libertação, terra prometida, depois vem os juízes, os reis, os profetas, reino dividido, a restauração e por fim o silêncio dos profetas, que é o período intertestamentário. E aí a gente entra depois disso
no Novo Testamento, que vai ter gregos e romanos, nascimento de Jesus, vida e obra de Cristo, morte e ressurreição dele, Pentecostes, os primeiros cristãos com a primeira igreja, perseguição e expansão da igreja, a história da igreja que vai vir depois dos primeiros cristãos e, por fim, nós aqui aguardando a volta de Jesus. Então esse esqueminha é bem legal, bem visual, para você entender aí a composição bíblica macro e como que tudo isso se costura. Nada na Bíblia é solto, tá bom? Todas as histórias que estão ali, elas são extremamente importantes para o entendimento geral do que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar. No capítulo 3, a gente vai falar sobre os livros e o contexto de cada um. Tem um compilado completo de tudo que tem a ver com o Antigo e o Novo Testamento. Então, dentro do Antigo Testamento, a gente tem o contexto histórico completo, falando item a item sobre o Pentateuco, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, sobre os históricos, os poéticos, sobre os profetas maiores e menores, e por fim chegamos ao Novo Testamento com os evangelhos, Atos e cartas, e por fim o Apocalipse. Tem uma parte em que a gente vai falar sobre interpretação bíblica, tá? De uma forma bem simples, bem prática. O que seria hermenêutica e exegese? E são duas palavras que a gente escuta muito quando a gente fala de teologia, por exemplo. E o que isso significa dentro desse entendimento da interpretação? Qual é a importância disso? Os tipos de leitura que a gente pode fazer. Tem um resumo bem legal sobre a leitura cronológica por acontecimentos, que é a leitura que a gente faz no clube. E hoje você ficaria bem atento, porque em dezembro vem aí uma novidade sobre o clube de 2026, se tudo der certo. Estou me programando para isso. E aqui tem uma cronologia bem legal com as datas, os anos da cronologia que a gente usa no clube. E por fim, no capítulo 4, a gente vai falar sobre o porquê, a motivação. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Qual é o motivo? Qual o propósito disso? Nós falamos um pouco sobre isso nos últimos vídeos aqui do canal. Então aqui tem um compilado bem legal para você entender os motivos, o porquê. E o quanto entender isso é extremamente importante para você manter a sua leitura. Para todas as vezes você sempre voltar a ler. Nunca desistir da leitura bíblica. No final tem as referências que eu uso, e geralmente elas são bem tranquilas, bem simples. É isso. Então, o e-book, se você quiser, está disponível. É tipo um compilado de tudo que a gente tem falado por aqui, que de alguma forma vai ser um material mais concreto que você vai poder ter aí, às vezes para compartilhar na sua igreja, às vezes para ensinar alguém, às vezes para te ajudar no seu entendimento e ficar uma coisa mais concreta, fazendo esse resumo aí de muito do que a gente tem falado nos vídeos aqui do canal. Agora, falando especificamente do Pentateuco. Gente, é o seguinte, o que é o Pentateuco? Quando a gente fala essa palavra, Pentateuco, são 5 livros, tá? Por isso penta. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eu não gosto muito de usar essa expressão primeiros, porque quando a gente está dentro de um entendimento cronológico, a gente entende que eles são os primeiros, mas ao mesmo tempo tem coisas que acontecem antes. Então, enfim, né? Eu não sou muito adepta desse negócio dos primeiros 5 livros. Mas, querendo ou não, pensando numa datação desses livros e entendendo que quem escreveu eles foi Moisés, e a gente consegue ter uma noção de quantos anos ele tinha quando ele escreveu os livros, qual foi a idade ali de Moisés, então a gente consegue ter uma noção de que foram os primeiros livros bíblicos a serem escritos que a gente tem ciência. Então os outros livros, eles foram escritos depois. E Moisés foi o responsável por escrever, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis e Êxodo são livros que nós conhecemos muito bem. É muito mais fácil a gente escutar pregações, é muito mais fácil a gente ver pregadores falando sobre isso, é muito mais fácil nós mesmos termos essa familiaridade com esses 2 livros, porque são os 2 primeiros. Então, quando a gente pega a Bíblia para ler, sem ter essa noção toda de introdução bíblica que eu expliquei aqui, que no e-book você vai encontrar, o que acontece? A gente começa pelo começo. Então, a gente vai começar por Gênesis, né? A gente vai ler até Êxodo. E são livros históricos, eles contam histórias. Então, não é tão difícil de ler assim. São livros que chamam a nossa atenção, que cativam a nossa atenção. E são livros mais tranquilos de se ler, mesmo que tenham sido escritos em aramaico, em hebraico, que são línguas que, quando são traduzidas, são um pouco mais difíceis de chegar na nossa compreensão mais moderna, vamos dizer assim, mas a gente ainda consegue fazer uma boa leitura, entender o que está escrito ali, conhecer os personagens, conhecer as pessoas, entender as suas histórias. Basicamente, Gênesis e Êxodo vai contar pra gente o início do mundo, desde o início do mundo, e
a partir de Abraão, que a gente vai começar a entender sobre a vida de Abraão, em Gênesis 12, nós vamos ter uma noção ali dos patriarcas bíblicos. E quem eram os patriarcas? Começando por Abraão, Deus estabelece uma aliança com Abraão. E é por meio dessa aliança com Abraão, com a vida, a pessoa de Abraão, que Deus estabelece o seu povo. Deus precisava estabelecer o seu povo para que o seu plano final em Jesus se concretizasse. Ele escolhe Abraão, firma uma aliança com Abraão e diz a Abraão que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, se um dia essa aliança aconteceu, é por isso que eu e você hoje temos vida, temos a possibilidade de sermos abençoados, porque foi por meio dessa promessa que Deus fez a Abraão que tudo isso pôde se cumprir. Então, Abraão foi o primeiro patriarca dessa geração que viria a partir dele, que cumpriria essa promessa de Deus. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Então, nós temos ali os três principais patriarcas. Eles começaram, toda a sua história no início ali do mundo. E aí toda essa linhagem, ela vai vir sendo construída a partir disso. Antes a gente tem a história de Noé, a gente tem a história da Torre de Babel, a gente tem a história da criação, Adão e Eva. Tem várias coisas que acontecem antes de Abraão também. E dentro dessa linhagem nós chegamos a Abraão, que Deus escolhe e firma então a sua aliança. É a partir da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Jacó tem 12 filhos, um de seus filhos, José, é vendido como escravo para o Egito, numa época em que o Egito passaria por 7 anos de miséria, 7 anos de fartura, ao contrário. 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria, de fome. Dentro dos 7 anos de fartura, José, se torna governador do Egito. Por meio da sua maravilhosa administração, dá para aprender muito com José nesse sentido, ele consegue fazer com que o Egito se torne uma grande potência e um grande celeiro. Então as pessoas de todas as outras regiões vinham até o Egito para buscar mantimentos na época que teve o auge da miséria ali daquela localização. A família de José, ou seja, a família de Jacó, passou também por essa fome e foram até o Egito buscar mantimento. Quando chegaram lá, José os reconhece. Enfim, tem todo aquele momento de perdão, que é maravilhoso também. Já no finalzinho de Gênesis, essa história, José consegue trazer a sua família para morar no Egito, para se firmar no Egito, para ser cuidada no Egito. Conforme o tempo passa, esse povo cresce muito, e a gente já entra em Êxodo, esse povo cresce muito, por quê? Porque o povo de Deus era um povo muito próspero. E aí ele cresce absurdamente, conforme ele vai crescendo, o faraó da época não acha isso muito legal, e aí começa então o processo de escravidão no Egito. Processo em que o povo hebreu, o povo que veio de Abraão, o povo que veio de Jacó, se torna então escravo no Egito, porque ninguém mais lembrava de José, ninguém mais lembrava do faraó da época de José, e esse povo estava crescendo demais, poderia ser uma ameaça, então eles se tornam escravos. E passam ali grande parte do tempo, grande parte desse período como escravos no Egito. Até que então Deus levanta Moisés, e a gente sabe toda a história de Moisés, e Moisés liberta então o povo da escravidão do Egito. Temos a história das pragas e tudo isso que envolve esse momento histórico bíblico de Êxodo. O bicho começa a pegar pra gente na leitura quando o povo chega no deserto, depois de ser liberto da escravidão no Egito, eles chegam no deserto, cruzam o Mar Vermelho, coisa ótima, maravilhoso, Deus de maravilhas e poderes, sinais e milagres. E o povo sempre reclamando muito, Qualquer semelhança não é mera coincidência com a gente hoje. Então esse povo, dentro do deserto, Deus, ele pensa numa estratégia para estar mais perto do seu povo, porque esse povo passou muitos anos sem se relacionar com Deus. Então muitas daquelas pessoas não sabiam o poder de Deus, não conheciam a Deus. Então muitos desses sinais, dessas maravilhas, dessas demonstrações de poder que Deus realiza, tanto no deserto quanto no Egito, para que eles saiam do Egito com as pragas e tudo, tem muito a ver com demonstrar ao seu povo quem ele é. Porque até então esse povo era um povo que não conhecia exatamente o seu Deus. Deus traz então um modelo de templo em tendas no deserto, que é o tabernáculo. Quando a gente começa a falar sobre o tabernáculo, um pouco antes disso, Moisés sobe ao monte, Moisés tinha um relacionamento com Deus extraordinário e via a glória de Deus de muito perto. Moisés, ele recebe do Senhor as leis, que são os mandamentos,
Moisés, ele recebe de Deus o detalhamento de como tinha que ser esse tabernáculo. E tudo isso no Monte Sinai, que é onde Moisés passa grande parte ali dos seus dias, conversando, entendendo, recebendo de Deus todas essas diretrizes. E é aí que a gente geralmente trava na leitura, que Êxodo vai terminar mais ou menos nesse sentido, e depois de Êxodo a gente tem Levítico, Números, Deuteronômio, que são os 3 últimos livros do Pentateuco. E esses 3 últimos livros, eles dizem respeito quase que exclusivamente a leis, a descrições do tabernáculo, a contagem do povo, a algumas vitórias, algumas derrotas dos povos no meio do caminho ali, porque Deus prometeu uma terra para esse povo e eles estavam voltando para essa terra, que era a terra prometida a Abraão. Todo esse período de peregrinação é descrito nesses livros, só que de uma forma muito difícil de ler, vamos colocar assim, porque são leis que não se aplicam necessariamente para a gente hoje. Nós temos muito que aprender com elas, mas elas são leis muito específicas para aquele momento, para aquela circunstância no deserto, para o tabernáculo do deserto. Tanto que em Deuteronômio, quando a gente vai ler Deuteronômio, que depois que eles passam todos os anos no deserto e fazendo toda a peregrinação, e Deus condena aquele povo, então não é todo mundo que está ali que vai entrar na terra prometida, toda essa geração é trocada, e quando essa geração é trocada e chega na nova terra para morar, na nova terra para morar, a gente vai ter então novas leis, né? Na verdade, uma repaginação das leis que antes se aplicavam ao deserto, agora elas vão se aplicar para uma terra fixa. Deuteronômio vai trazer para a gente esse novo formato das leis. Então é por isso que parece que a gente está lendo a mesma coisa durante 3 livros muito grandes e é muito maçante, é chato, parece que não passa e fica aquela coisa assim desinteressante, vamos dizer. O bom de ler na ordem cronológica, por acontecimentos que a gente lê no clube, como eu disse para vocês, em dezembro vem aí uma coisa. O que acontece? Quando a gente lê na ordem cronológica, a gente vai entender um pouco melhor como tudo isso funciona. E aí vai ficar um pouco mais fácil da nossa leitura se concluir. Porque a gente não vai ler esses livros separadamente. O livro de Levítico, ele acontece junto com o Êxodo. O livro de Números também. O livro de Deuteronômio quase que também, sabe? Porque é meio que a gente entende que é uma continuação. Tudo isso estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, cada um dentro da sua linha cronológica. Então a gente lê todos esses livros meio que simultaneamente. A gente lê Gênesis, dentro de Gênesis a gente lê outros livros também na cronologia, como Jó, por exemplo, alguns salmos, algumas outras referências que fazem parte dos acontecimentos que estão ali em Gênesis. Depois a gente vem para Êxodo, que vai fazer essa compilação de alguns salmos também, de Levítico, de Números, Deuteronômio. Então a gente vai ler tudo isso meio que simultaneamente, entendendo melhor toda essa linha cronológica. Isso faz com que a nossa leitura fique mais leve. Não significa que vai ser maravilhosa e que você vai conseguir 100% e que você não vai atrasar a leitura, que não vai ser maçante, que não vai ser chato, porque ler o Pentateuco não é fácil. Continua não sendo fácil, tá? Mas é o que eu costumo dizer. A depender do que você estiver lendo e do porquê você estiver lendo, falei um pouco sobre isso nos últimos vídeos aqui, você vai aprender a fazer uma leitura dinâmica, rápida, corrida, que vai economizar muito do seu tempo e do seu intelecto. Porque aí você vai entender, cara, eu tô lendo esse livro por quê? Eu tô lendo para entender a história? Eu tô lendo para conhecer? Ou eu tô lendo para estudar? Depende muito da sua resposta. Como você está lendo as escrituras naquele momento? De qual é a informação que você precisa retirar com maior clareza daquelas palavras, daquele entendimento. E aí sim você vai entender como a sua leitura vai fluir. Então tem alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, independente, que ao invés de você parar e ler palavra por palavra, você vai ler de maneira corrida. O detalhamento das cortinas do tabernáculo. O detalhamento das leis sobre a lepra. Tipo assim, são coisas muito específicas que se você for parar para estudar profundamente, aí, meu amigo, você vai ter que ler palavra por palavra, entender o contexto, entender da onde veio e pegar
a leitura do original e tudo mais. Agora, se não, você vai bater o olho e você vai entender do que está sendo dito ali e você vai passar para frente, porque aí você economiza seu cérebro na leitura que você está fazendo, para quando chegar de fato um novo texto que você precisa de atenção para entender o que aconteceu, você ter esse intelecto disponível. Porque senão a sua leitura ela vai continuar extremamente maçante. E aí você vai ler genealogia, palavra por palavra da genealogia, e palavra por palavra dos nomes dos sacerdotes que foram escolhidos para o tabernáculo no deserto, naquele período. E aí, quando chegar nas histórias que você realmente precisa ler e precisa entender, você já tá assim, não aguento mais. E aí você desiste. Então, muita gente começa a leitura bíblica pelo Pentateuco, lê Gênesis, lê Êxodo, vai terminando o Êxodo um pouco mais arrastado. Quando chega em Levítico, é tipo assim, é um desespero. Essas são as duas dicas que eu posso te dar. Lê o Pentateuco com a gente no clube, o Antigo Testamento com a gente no clube, que aí você vai ler de uma forma muito mais tranquila e cronológica, e todos esses livros eles vão fazer muito mais sentido para você. E mesmo que você não leia no clube, aplicar de maneira muito concisa a leitura dinâmica, a leitura corrida no seu dia a dia de leitura, quando o seu objetivo na leitura for o de conhecimento, de devoção, de dia a dia, de cotidiano. Se esse for o seu objetivo, show de bola. Se for um estudo profundo do Pentateuco, de Levítico, de Números, aí, meu amigo, aí você vai ter que ter essa disposição. E vai ser maravilhoso também, tá? Porque tem muita coisa pra gente aprender dentro desses livros que às vezes ficam ocultas, porque a gente só tá lendo lei. Mas quando a gente vai profundamente estudar sobre isso, cara, é sensacional. Então existe aí essa questão. Como o meu objetivo aqui é descomplicar, te ajudar a descomplicar a leitura bíblica, a minha ideia nesses vídeos é trazer para você algumas dicas práticas, como por exemplo as que eu dei agora, né? Você pode ler no clube, que vai te ajudar ali a ler de uma forma cronológica e fazer um pouco mais de sentido todos esses livros, que vai te empolgar um pouco mais. E também essa dica da leitura rápida, leitura dinâmica, por esses textos que são um pouco mais cansativos. E, gente, não tem problema nenhum você admitir uma coisa que é uma coisa, entendeu? Não tem problema nenhum você admitir que um texto bíblico é mais difícil de ler, é mais maçante, tem informações que talvez você entenda que não precisa delas agora. É muito normal isso, não é um problema, tá? Você reconhecer o que o texto bíblico é simples assim. Quando você reconhece, aí você tira esse peso, sabe, dos ombros. E tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que ler palavra por palavra, senão eu não vou ter lido nada, senão eu vou estar me enganando, e não sei o quê. Não, gente. Não. Cada texto bíblico vai ter uma hora certa da gente se aprofundar. Se não é a hora certa de você aprofundar no estudo do Pentateuco, então bola pra frente. Vamos nessa. Continua a sua leitura. Pula os textos de maneira inteligente. Não é que você vai deixar de ler um capítulo inteiro, mas você vai entender ali, batendo o olho, lendo, sabe, os temas que tem ali em cima dos capítulos. Tem algumas bíblias que trazem isso. E aí você vai bater o olho, você vai fazer uma leitura rápida, corrida ali por aquele texto. Gente, isso mudou o meu dia a dia de leitura. Me trouxe muito mais paz, muito mais tranquilidade, muito mais leveza e muito menos complicações na leitura bíblica. Então, essa é a minha dica que eu tenho para vocês, falando sobre o Pentateuco em específico e sobre toda essa introdução bíblica geral que eu passei aqui para vocês. Fica aqui a minha dica do e-book, tá aqui na descrição, é só você clicar no link para adquirir o seu. E eu acho que vale muito a pena, tá? Tá num valor muito acessível. É um e-book simples, mas eu acho que traz esse resumo muito legal para você ter aí disponível quando você precisar consultar, quando você precisar se lembrar, quando você precisar ensinar alguém e trazer sempre isso à memória. A importância da leitura bíblica com um panorama geral de tudo isso. Beleza! Na semana que vem a gente volta com o restante do Antigo Testamento, então nós vamos falar sobre os livros históricos, o que aconteceu depois do tabernáculo, o que aconteceu com a conquista da terra, como foi tudo isso e quais são os livros que a gente vai encontrar pela frente, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros dos profetas maiores e menores, e aí sim a gente pode falar um pouquinho também sobre o período intertestamentário antes da gente começar a falar sobre o Novo Testamento, que vai ser no outro vídeo. A ideia é que a gente complete aqui essa série
o mais rápido possível, porque dezembro a gente tem outras programações aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de conferir o material aqui embaixo e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá!